Edson, como é que fica este 5º artigo substituído pelo quê? Vejam como melhorou, senhores jurados. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos e os deveres, né? E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Perfeito. Lapidar. O artigo 5º, eu acho que isso é importante dizer, o artigo 5º, na realidade, era uma norma em branco. Quando ele era muito bem executado, e haviam vários aplicadores da lei que executavam de uma maneira perfeita, preenchendo as lacunas da lei, sem dúvida nenhuma ele tinha sua razão. Mas o artigo 5º é que justificava, muitas vezes, as decisões baseadas única e exclusivamente em critérios subjetivos. Tem uma pergunta da Por exemplo, Marina uma Teixeira internação na Perdão. FEBEM de um adolescente infrator. Ainda que não houvesse prova de autoria, de materialidade, se supunha que interessava a ele, adolescente, estar internado na FEBEM para que ele poderia ser reeducado, ainda que não houvesse prova nenhuma. Privando de liberdade o garoto. Citava-se o artigo 5º, dizendo que isso interessava a própria criança ou adolescente, ou então havia um vício de citação, por exemplo, numa destituição de pátrio-poder. Ah, não foi encontrado. Não, mas vamos deixar isso de lado aqui, vamos aplicar o artigo 5º, porque isso é desnecessário, porque os interesses do menor sobrelevam. Deixa eu recuperar. O artigo 5º é o artigo 6º atual? Não, o artigo 6º é melhor, porque ele é uma regra de interpretação. Se ele é melhor, ele é o artigo 5º também. Não, ele é melhor, porque o artigo 5º... É subjetivo demais. O artigo 5º dava a ideia de que as lacunas, e mesmo poderia possibilitar até a interpretação contra a lei. O artigo 5º era a mola E o artigo mestra. 6º não. Era a mola mestra do Código. Eu vou perguntar. Era a mola mestra, Um momento. no meu modo de entender, não em todos Paulo os Afonso, casos, não- mas era a mola mestra do arbítrio, Do paternalismo. prepotência, Eu vou colocar, vamos colocar a coisa da seguinte paternalismo. maneira. O Não artigo 5º e o artigo 6º, de alguma forma, se equivalem O dependendo sexto é melhor. O dependendo sexto é do melhor. ângulo O e sexto é dependendo da muito melhor. bancada. Agora, tem, para recuperar, uma coisa que a gente já falou antes, todos estamos de acordo que, no que diz respeito à adoção, as vantagens são maiores no novo Estatuto da Criança e do Menor. No que diz respeito, A adoção, eu acho que teve uma grande vantagem de unificar. Quer dizer, agora fala-se simplesmente em adoção, não tem mais adoção simples, adoção plena. Que é Então, ótimo. essa foi uma vantagem fundamental. Adotou, é filho com todos os direitos, ponto final. Agora, eu continuo afirmando que houve um retrocesso no caso da adoção internacional, porque procurou-se dificultar a adoção internacional. Me dá 5 segundos. Sabendo-se que a adoção internacional resolve muito bem, muitíssimo isso vai responder essa 5 observação. segundos. 5 segundos. Então, eu acho que aí houve um retrocesso realmente com Complementando, aquele Enio, apenas o espírito seguinte, eu faço a pergunta seguinte, algum estrangeiro teria condições, ou terá condições, de ficar 30 dias no país, pagando um hotel, largando o seu emprego, para cumprir esse estágio? 5 segundos, Enio, por favor. Eu diria até Precisa mais. estágio? Por favor, Preciso. E seria um Edson. estágio familiar ou um Edson. estágio meramente dentro de um hotel? Por favor, Edson. Turístico. Olha, um argumento para dizer que essa questão da adoção internacional está bem tratada no Estatuto. No mesmo dia, a Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo, um juiz de São Paulo dizendo que foi feito para dificultar a adoção para o estrangeiro. É verdade. E o juiz de Pernambuco disse que foi feito para facilitar. Quer dizer, é uma questão relativa, por isso que eu digo que o Estatuto é a cara da sociedade brasileira, porque ele não dificulta nem facilita nada. Ele coloca as coisas no devido uma lugar. pergunta- E quanto à adoção por estrangeiro, viu, tem acontecido absurdos tão grandes que agora as questões serão controladas no interesse da criança sempre. Sempre O Estatuto foram. está defendendo o direito da criança. Não estou Sempre negando que o foram. anterior fosse, não. Sempre Eu estou foram. Não, existem dizendo que o coisas Estatuto horríveis, é inclusive. muito bom. Não tem acontecido absurdos no inclusive campo da criança, adoção criança de internacional. desmanche. Eu ouvi até O senhor isso. já viu alguma Nós adoção chegamos ao internacional? Em horror. Pernambuco agora, Perdão, na Bahia, Edson, Pernambuco. nós chegamos ao horror de ter uma palavra nova, uma expressão nova criada, além de imexível. É criança de desmanche. Criança adotada por estrangeiros. Então eu tenho uma para ter notícia. os seus órgãos Eu tenho uma notícia utilizados. dada. Eu tenho uma notícia dada. Dá Dois licença. juízes italianos, que é uma dois bela juízes piada. italianos que Eu vieram tenho uma aqui pro notícia Brasil, dada. Está então, sendo para avaliar a avaliada uma situação. comissão no Ministério da Justiça, com participação inclusive da sociedade civil, para estudar duas coisas, baseadas no Estatuto. Essa questão do extermínio de garotada no Brasil e essa questão da adoção internacional irresponsável, que em alguns lugares vem se fazendo.